Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Amém? Ó misericórdia. 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 Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Na minha tradução, que é a NVI, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a Tua bênção agora sobre essa palavra, Pai. Que essa palavra que acabamos de ler, ela possa saltar não só aos nossos olhos, mas ela possa ir de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades. E o Senhor possa mostrar, Pai, qual é o caminho que devemos andar, o caminho que nós devemos seguir. Sabemos, Pai, que o Senhor tem grandes coisas reservadas para nós. Sabemos que o Senhor tem coisas lindas reservadas para o Teu povo, Pai. E nessa noite que o Senhor possa revelar cada uma delas para a gente. Nós Te adoramos, Te bendizemos, louvamos-Te, Pai, porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui. Fica conosco. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém? Eu vou falar nessa noite, se você está anotando, por que precisamos nascer de novo. Diga para o irmão que está ao seu lado: hoje você vai entender por que precisa nascer de novo. Amém? É isso que a gente vai descobrir hoje. Um dos livros mais importantes, dos livros teológicos mais importantes que nós temos nas mãos, que foram escritos, são as Institutas de João Calvino. As Institutas, ele escreveu para um rei da França, e todas aquelas cartas, aquelas compilações que ele escreveu, serviu para mostrar, para sistematizar toda a reforma protestante. Então, Martinho Lutero foi aquele que deu o pontapé na reforma protestante, e João Calvino foi aquele que sistematizou a reforma protestante. E bem no começo do livro, bem no começo das Institutas de João Calvino, tem uma frase assim: quase toda a sabedoria que possuímos, isto é, a verdadeira e profunda sabedoria, é composto de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então toda sabedoria, todo conhecimento é composto de duas partes: conhecimento de Deus e o conhecimento da gente mesmo. O que nós precisamos, melhor dizendo, lembrar em nossos dias, que é mais fácil a gente compreender e abraçar o conhecimento de Deus, do que a gente compreender e abraçar o conhecimento da gente mesmo. Esse é o mais difícil de compreender e abraçar. O conhecimento de nós mesmos. Por quê? Por que é mais difícil a gente abraçar o conhecimento da gente? Nosso conhecimento. Primeiro porque
Um verdadeiro conhecimento da gente mesmo pressupõe um conhecimento verdadeiro de Deus. Então, para a gente conhecer a gente, primeiro a gente precisa conhecer a Deus. E segundo, porque a gente pensa que conhece a gente mesmo. Mas na verdade é que as profundezas do nosso coração estão além da nossa compreensão, sem a ajuda de Deus. Por que de repente você tem uma explosão e você não sabe por que você agiu daquela forma? E as pessoas que estão perto de você dizem assim, não, você não é assim. E de fato você não é assim, mas você age assim. Está vendo como é difícil a gente compreender? Quem que pode conhecer o coração humano? Quem é que pode conhecer o coração humano? Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Olha só o que Jeremias diz. Ele não está falando do coração só dele, não. Ele está falando do nosso coração, do seu coração e do meu coração. O nosso coração é enganoso. Em outra tradução diz assim, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é que pode conhecer o coração? É só Deus que pode conhecer o nosso coração. Davi disse no Salmo 19, versículo 12, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que os desconheço. Nós praticamos tantas coisas, tantos erros, que a gente nem mesmo conhece. Eu costumo dizer que a gente peca no varejo e confessa no atacado. Não é? A gente vai pecando, pecadinho por pecadinho. E quando a gente vai confessar para Deus, a gente chega para Deus e fala assim, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Comece a dar nome aos bois. Comece a dar nome aos bois. Diga, Deus, eu pequei, eu fui maledicente, eu fui egoísta, eu enganei, eu ludibriei, eu falei mal, eu pensei mal. Às vezes a gente não fala, a gente pensa. Em outras palavras, nós nunca chegamos ao fundo do nosso pecado. Se perdão dependesse do quanto nós conhecemos os nossos pecados, meus irmãos, a gente estava, morto, lascado, como diz aí a moçada. A gente estava lascado. Se a gente dependesse do quanto a gente conhece do nosso pecado. Ninguém sabe a extensão da sua pecaminosidade, ninguém. É mais profundo do que qualquer um conhece. É por isso que nós temos que orar como lá o salmista orou no Salmo 139, os 2 últimos versículos, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, porque nós nem mesmos conhecemos os nossos caminhos errados. A Bíblia não nos deixa sem ajudar a nos conhecer, pelo contrário, ela vai e nos ajuda a nos conhecer. O fato é que nós não podemos conhecer plenamente o quão pecadores que... O fato de que nós não podemos conhecer quão pecadores nós somos, não significa que nós não possamos conhecer profundamente que nós somos pecadores. Você pode não conhecer a extensão da sua pecaminosidade, mas você tem que saber que você é um tremendo pecador. Mas pastor, eu sou bonzinho, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu nunca peguei o que é dos outros, nunca cobicei o que é dos outros. É? Você pensou mal de alguém? Alguma vez na sua vida? Se você pensou mal dessa pessoa, você já matou ela no seu coração. Então, isso torna você um assassino. Acabou. Então, o assassino já tem uma cadeira cativa no inferno. Se não for a graça de Deus com ele. A Bíblia tem uma mensagem clara e devastadora sobre o estado das nossas almas. Sabe qual que é a nossa justiça? É o que nós cantamos. É trapo de imundícia. É aquele trapo que você nem usa mais para limpar o chão da sua casa. Você já tem que jogar fora. Porque aquele não presta mais. Essa é a nossa justiça diante de Deus. Agora, em Cristo Jesus, Ele nos torna mais alvos do que a neve. A razão que Ele faz isso é para que nós possamos conhecer que precisamos dEle. E gritar de alegria quando Deus dá essa mensagem para a gente, que a gente precisa dEle em todo o tempo. Então, por que a gente precisa nascer de novo? Por que devemos nascer de novo? Ouvimos Jesus dizer em João capítulo 3, versículo 7, ele chama Nicodemos e diz assim, você precisa nascer de novo. Importa-vos nascer de novo.
Em João 3,3, o Senhor Jesus diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, nascer de novo é muito sério. O céu e o inferno estão na balança. E nós não vamos ver o reino de Deus se nós não nascermos de novo. Então a questão é por quê? Por que é tão necessário nascer de novo? Por que não um aperfeiçoamento moral? Por que não um conhecimento teológico? Se eu conhecer bastante, eu não preciso nascer de novo. Não. Por que essa coisa radical, espiritual, sobrenatural, chamada de novo nascimento, chamada de regeneração, por que eu preciso nascer de novo? E essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje e na próxima semana. Vamos começar com hoje. Qual é o nosso diagnóstico? Nosso diagnóstico é esse aqui. Então, quando a gente vai no médico, ele dá um diagnóstico para a gente. Certo? E o diagnóstico que a Bíblia dá para a gente é esse: nós estamos mortos. O texto de Efésios capítulo 2 é um bom exemplo. O primeiro versículo, ele diz assim: vocês estavam mortos. O versículo 5, ele diz a mesma coisa: Deus deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Duas vezes Paulo nos escreve como mortos. Qual é a solução? Deus nos deu vida. Remédio para isso está no versículo 5. Deus nos deu vida enquanto estávamos mortos. Você nunca vai experimentar a plenitude da grandeza do amor de Deus para você se você não vê o seu amor com relação à sua morte. Você estava morto, você não tinha nada o que fazer, você não poderia, mas Deus, no seu imenso amor, Ele vai e te resgata e te salva, te tira do império das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor. O versículo 4 diz que a grandeza do amor de Deus é mostrado precisamente nisso, que Ele nos vivificou quando estávamos mortos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Por causa do seu grande amor por nós, Ele nos deu vida. Se você não reconhecer que você estava morto, você não vai conhecer a plenitude do amor de Deus. Se você não reconhecer que espiritualmente você estava morto, você não vai reconhecer o grande amor de Deus por você. E esse milagre, Ele nos deu vida, é o mesmo que Jesus chama de novo nascimento. Deus nos vivifica a partir do momento da nossa morte espiritual, do estado da nossa morte espiritual. E agora a gente está vivo. Essa é a mesma maneira que Jesus diz que devemos nascer do Espírito, João 3,5, e que o Espírito é o que dá vida, João 6,63. E aí, nós temos uma nova aliança em amor. Uma nova aliança de amor com esse Deus. Assim, podemos dizer que a obra da regeneração na nossa vida, a obra do novo nascimento, o trabalho de ser feito vivo, flui a partir da riqueza, da misericórdia, da graça de Deus, da grandeza do seu amor para conosco. Mas Deus, primeiro, sendo rico em misericórdia. Segundo, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Este é o amor da nova aliança. É esse tipo de amor que Deus tem para a noiva do seu filho. Ele vê a noiva morta, Ezequiel capítulo 16, versículo 4 vai dizer isso. Ele vê a noiva morta e Ele envia o filho para morrer por ela. E então faz com que ela possa novamente ter vida. E Ele a mantém para sempre. É interessante, né? Lá em capítulo 10 de João, versículo 28, o Senhor Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna. E nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. A vida é eterna. Então por que o novo nascimento é necessário? O que isso significa? Então há pelo menos 10 respostas no Novo Testamento. A gente vai ver 5 hoje e 5 na semana que vem. Se eu considerá-los de forma honesta, humilde, em oração, isso vai nos surpreender. Vai nos surpreender. Então o que eu pretendo é falar de 5 delas hoje, na próxima vez, no próximo domingo, outras 5, com essa grande questão: será que a gente precisa realmente nascer de novo? A gente não pode ser simplesmente perdoado e justificado? Será que a gente precisa, de fato, nascer de novo? Ah, mas se eu for perdoado e justificado, já está bom, não precisa nascer de novo. Não. Você vai ver que você precisa nascer de novo. Então, 5 explicações que eu vou dar para você nessa noite. Primeira explicação:
Por que você precisa nascer de novo? A primeira explicação é essa. Sem o novo nascimento, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, sem o novo nascimento, você está morto em seus delitos e pecados. Amém? A gente precisa compreender isso. Morto significa sem vida. Agora, isso não é fisicamente ou moralmente. Porque a pessoa ela pode ter moral. Ela pode ter uma moral muito boa. Ela pode ser uma pessoa exemplar. Ela pode ser uma pessoa que realmente tem coisas boas que ela desenvolve. Mas a Bíblia não diz isso. Você está morto espiritualmente, não é fisicamente nem moralmente. Sem o novo nascimento, nós estamos andando e nós estamos seguindo o pensamento desse mundo, o curso desse mundo. No verso 2 diz que nós temos paixões. Quais são as paixões que nós temos? Paixões da carne. E nós agimos segundo essas paixões. Segundo o que me interessa. Quando você está sem o novo nascimento, quando você não nasceu de novo, o que acontece? Você é direcionado àquela paixão que te move, aquela paixão que te guia, aquela paixão que te leva a prosseguir. Então pode ser uma paixão pela família, pode ser uma paixão pela esposa, pode ser uma paixão pelos filhos, pode ser uma paixão pelo trabalho, pode ser uma paixão pelo dinheiro. Tudo isso faz com que você levante-se de manhã na sua cama e vai trabalhar. Não significa que você está morto fisicamente. Você ainda está vivo. Mas espiritualmente, você continua morto. Sem o novo nascimento, nós estamos mortos no sentido que a gente não pode ver nem sentir a glória de Deus. Estamos mortos espiritualmente. Não respondemos a Deus nem a sua palavra. Considere como isso se desdobra em outras descrições na sua vida. Você vai vendo que então, essas paixões te conduzem muitas vezes as coisas que você não quer fazer, não quer agir. Por causa dessas paixões, você consegue responder de forma negativa a muitas outras coisas. Por causa da paixão ao dinheiro, por causa da paixão ao trabalho, você não consegue dar atenção suficiente à sua família e depois você se cobra com isso. Lá no fundo você se cobra com isso. E assim vai. Uma coisa puxa a outra. E aí você pode começar a analisar as paixões que te conduziam no passado, se você já nasceu de novo. As paixões que te levavam a agir como você agia. As paixões que faziam com que você tivesse reações que hoje você considera como sendo reações ímpias. Reações ruins. Reações que não glorificavam a Deus. Então, nós precisamos nascer de novo. Sem o novo nascimento, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Segundo lugar, sem o novo nascimento, nós somos por natureza filhos da ira. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, sem o novo nascimento, você é filho da ira. O que é isso? O versículo 3 diz assim, nós éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. Éramos por natureza filhos da ira. O ponto é deixar claro que o nosso problema não é apenas no que fazemos, mas no que a gente é, no que somos. Não é só o que a gente faz, é o que a gente é. Você pode nunca ter matado alguém, dado um tiro em alguém, tirado a vida de alguém. Mas você pode muitas vezes ter matado essa pessoa com o seu pensamento, com a sua língua. Isso não faz você menos assassino do que aquela pessoa que tirou a vida de alguém. Porque o fato é que o pecado está onde? Está aqui. Está dentro do coração. Está dentro da nossa vida. E aí nós damos luz ao pecado. A gente faz o pecado brotar. Sem o novo nascimento, eu sou o meu problema. Grave bem isso. Sem o novo nascimento, você é o seu problema. E aí, quando eu estou olhando para mim, você não é o meu principal problema. A sua esposa não é o seu principal problema. Os seus filhos não são os seus principais problemas. Quem é o principal problema é você mesmo.
Quando você não nasceu de novo, você é o seu principal problema. Então, se eu começar a olhar a minha vida, meus pais não foram o meu principal problema. Meus inimigos não são o meu principal problema. Eu sou o meu principal problema. Não são os meus atos, não são as circunstâncias, não são as pessoas na minha vida, mas é a minha natureza, que é o meu mais profundo problema pessoal. É a minha natureza. Eu não tenho primeiro uma natureza boa. Ah, ele nasceu, olha que bonitinho, que criancinha linda, amada. Ah, ele não tem pecado. Vai devagar. Eu não tenho primeiro uma natureza boa e depois eu vou começando a aprender a fazer coisas ruins e finalmente, então, eu tenho uma natureza ruim. Não. A Bíblia diz, no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não existe uma criança nascer pura, sem pecado. Isso é conversa, isso é balela. Toda criança nasce em pecado. Você não precisa ensiná-la ela a ser egoísta. Ela já nasce com isso. É ou não é verdade? Tenta tirar uma chupeta de uma criança pequena. Você vê. O que ela vai fazer? Meu. O egoísmo está no coração dela. Os nossos filhos nasceram em pecado, meus filhos nasceram em pecado, seus filhos nasceram em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci na iniquidade. Este é quem eu sou. A minha natureza é egoísta, a minha natureza é egocêntrica, a minha natureza é exigente, a minha natureza é muito hábil em fazer você se sentir o meu problema. Em fazer o meu vizinho sentir o meu problema. Em fazer o meu patrão se sentir o meu problema. Como eu sou extremamente hábil nisso, é muito fácil eu jogar a culpa na costa dos outros. Aliás, nós somos extremamente hábeis nisso. Como a gente joga com facilidade a culpa na costa dos outros. Diz assim, se meu pai não tivesse me criado desse jeito. Se eu tivesse casado com outra pessoa. Se meu filho não fosse assim. É você que é o problema, abençoado. É a sua natureza. E se a sua primeira resposta a essa afirmação, que você não tem problema com isso, e você faz isso mesmo, acusar os outros pelos seus problemas, então você está totalmente cego para o engano do seu próprio coração. O teu próprio coração está te cegando. Paulo descreve a nossa natureza antes do novo nascimento como filhos da ira. Então os meus filhos nasceram como? Filhos da ira. Embora eu seja crente, minha esposa seja crente, eles nasceram como filhos da ira. E como filhos da ira, eles têm que se converter. E entregar o coração para Jesus. A ira de Deus pertence a nós da mesma maneira que um pai pertence a uma criança. A nossa natureza é tão rebelde, tão egoísta, tão insensível para com a majestade de Deus, que a ira santa dele é a resposta mais natural e certa para a gente. Não existe outra resposta que Deus poderia dar à nossa natureza, a não ser a sua ira. Então, sem o novo nascimento, eu sou por natureza filho da ira. Terceiro lugar, sem o novo nascimento, amamos as trevas e odiamos a luz. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, sem o novo nascimento, você ama as trevas e odeia a luz. Olha aqui que Jesus diz em João capítulo 3, se você puder abrir lá, versículo 20, versículo 19 e 20. João capítulo 3, versos 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal e odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas.
Olha que interessante. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Essa palavra de Jesus enuncia algumas das coisas de como a nossa natureza é sem o novo nascimento. Por natureza, nós resistimos quando alguém chega com o evangelho para a gente. Por natureza. Por natureza. Primeira vez que chegou com o evangelho para mim, eu resisti. Não aceitei. Falei, não. A gente vai com armas. Nós resistimos à luz. Vamos fazer uma pesquisa aqui? Quem resistiu ao evangelho a primeira vez que chegou na sua vida? Levanta a mão. A maioria de nós. Nós resistimos à luz. Nós não somos neutros quanto à escuridão espiritual que nos envolve. A gente abraça a luz. A gente abraça as trevas. Nós gostamos das trevas. Porque o que a gente faz nas trevas, está nas trevas, ninguém vê. Agora, Jesus diz aqui que amor e ódio, eles estão ativos num coração não regenerado. Por quê? Porque eles se movem em direção extremamente opostas. A gente ama o que deve ser odiado e odeia o que deve ser amado. Quando nós estamos sem o novo nascimento, nós amamos o que deve ser odiado e odiamos o que deve ser amado. Nós não gostamos da luz. Porque a luz traz o nosso pecado à tona. Vai mostrar quanto a gente é defeituoso. Vai mostrar as nossas iniquidades. Vai mostrar os nossos pecados. Interessante que quando Moisés foi consagrar Arão para ser o sacerdote sobre o povo, o que ele fez com Arão? Ele pegou Arão, debaixo da ordem de Deus, e levou Arão lá na frente da tenda da congregação. E lá na frente da tenda da congregação, o que ele fez? Ele tirou toda a roupa de Arão, deixou Arão nu. E Moisés deu um banho em Arão, ali. E aquilo significava o quê? Que ele estava sendo purificado. Ele estava sendo limpo. E então, depois que ele é purificado, as vestes sacerdotais são colocadas sobre ele. E então ele pode entrar na tenda da congregação. E aí ele pode oferecer sacrifícios diante do Senhor. Assim é conosco. Deus, tudo que Ele quer revelar na nossa vida, Ele não vai fazer no oculto. Ele vai fazer na luz, na frente de todo mundo. Ele vai trazer a gente, vai mostrar, olha, aqui estão as impurezas. Aqui estão as coisas. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai agradecer a Deus, porque isso é um processo de regeneração na nossa vida. Isso é um processo de restauração na nossa vida. É por isso que é tão importante eu ter um discipulador com quem eu posso confessar o meu pecado. É tão importante eu ter uma pessoa que eu posso dizer para ele assim, olha, eu pequei nisso, ora por mim. Eu fiz isso de errado, ora por mim. Porque a intenção de Deus não é somente me perdoar, a intenção de Deus é me curar para que eu não caia de novo no mesmo pecado que eu pequei, que eu tenho cometido. Para que eu não seja viciado naquele pecado, mas para que aquele pecado seja arrancado e extirpado do meu coração pela raiz. Amor e ódio, então, estão ativos no coração sem regeneração. Quando vem o novo nascimento, então nós começamos a amar o que deve ser amado e odiar o que deve ser odiado. Nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado. Deve ser assim na nossa vida. Amar as pessoas e odiar o que elas fazem. E não amar o que elas fazem e odiá-las. Quarto lugar. Vamos lá. Pronto. Sem o novo nascimento, nossos corações são duros como pedra. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, sem o novo nascimento, seu coração é duro como sua cabeça. Pô, cabeça dura, né? A gente é com cabeça dura, né? Olha só que coisa interessante. Efésios capítulo 4, versículo 18 diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento
do seu coração. E lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, o Senhor diz assim: eu vou tirar o coração de pedra e vou vos dar um coração de carne. Paulo está dizendo aqui, em Efésios 4:18, ele traça a nossa condição anterior através da escuridão. Ou seja, nós somos alienados devido à ignorância, resultado da dureza de coração. Então, vamos recapitular. Por causa da dureza do meu coração, eu sou ignorante. E por causa da minha ignorância, eu sou alienado. Então, alienados devido à ignorância, resultado da dureza do coração. Porque meu coração é duro, eu me torno ignorante. Ignorante quanto ao quê? Vai falar assim, pastor, está chamando a gente de ignorante? Não, devagar. Ignorante quanto às coisas de Deus. A gente não conhece. Às vezes a gente não sabe nem que Oséias está na Bíblia. Ignorante quanto às coisas de Deus. Ignorante quanto aos mandamentos do Senhor. Ignorante quanto ao que a gente deve fazer e não faz. Diante da lei de Deus. Ignorante quanto ao que a gente deve odiar e o que a gente deve amar. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. No fundo do nosso problema é a ignorância. Aliás, mais fundo do que isso é a dureza do coração. Não é o fato de a gente ser ignorante quanto às coisas de Deus, mas é a dureza do nosso coração. E aí, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Até mesmo com crente acontece isso. Porque a gente vai se tornando duro com as coisas de Deus. A gente acha que Deus, Deus só faz do jeito que eu acho que deve ser feito. E Deus fala assim, não, peraí, não é assim. Não é desse jeito que você está pensando. Eu sou maior do que isso. Deus, ele não cabe na sua caixinha. Não é assim, eu acho que Deus opera assim, eu acho que Deus faz assim. Não. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano o que Deus tem preparado. E se o que Deus tem preparado é mais do que tudo isso, então eu não posso limitar Deus. Todas as suas ações reverberam na sua palavra. Sim, nós encontramos tudo dentro da sua palavra. Todas as ações de Deus estão reverberadas aqui. Mas mesmo assim, eu tenho que aprender então o que está escrito na palavra. Para que eu possa entender, compreender qual é o tamanho, qual é a profundidade do agir de Deus. Do amor de Deus, da graça de Deus. Fecha parênteses. Nossa ignorância é uma ignorância culposa, não uma ignorância inocente. Os nossos filhos, quando nascem, a ignorância que eles têm com relação às coisas de Deus é uma ignorância inocente. E quem tem o dever de ensiná-los para eles, que eles são culpados, pelos erros que eles cometem, para que a ignorância se torne culposa, são os pais. Nós temos o dever de ensinar aos nossos filhos que eles estão errados. Eles nasceram egoístas. Nós temos que ensiná-los para eles que egoísmo é pecado. Nós temos que ensinar para eles que falar mal é pecado. A gente tem que ensinar para eles essas coisas. Somos nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos. A igreja te ajuda? Ajuda. A igreja está aqui para ajudar você nesse processo. Só que eles passam 2 horas na igreja por semana, no máximo 3 quando tem a célula. E eles passam 168, tirando 3, 165 horas da semana com você. A maior parte do tempo eles passam com você. Então é nesse tempo que você tem que ensiná-los. Que a ignorância, ela pode ser inocente até um determinado tempo, mas depois ela tem culpa. E ela está enraizada nos nossos corações. Porque a gente é duro, a gente é resistente. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, que nós detemos a verdade pela injustiça. Sabe o que é isso? Deter a verdade pela injustiça? Por causa da injustiça que a gente tem, que a gente pratica, nós não queremos ouvir a verdade. Porque vai ferir a nossa integridade. Vai ferir tudo aquilo que a gente acredita. Então a gente para. Não quero ouvir. Não, para. Não, quero te falar a verdade. Não, olha. Ó, você fica com a sua verdade, eu fico com a minha.
E esse é o problema do mundo hoje, que tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é cada um tem a sua verdade, Jesus é a verdade. E a gente precisa acreditar nisso. E colocar as nossas fichas tudo nisso, que Jesus é a verdade. A ignorância não é nosso maior problema, a dureza e a resistência que são. Quinto e último lugar, seu regozijo, satisfação e alegria. Sem o novo nascimento, dá para ler ali? Quase, né? Sem o novo nascimento, somos incapazes de nos submetermos a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: sem o novo nascimento, você é incapaz de se submeter a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, versículo 8. Olha só o que diz o texto. Romanos 8, 7 e 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Irmãos, isso aqui é um soco na boca do estômago. Isso aqui é pior do que uma luta de MMA, de UFC, se entrar num ringue daquele. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não pode se submeter à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E então, o que Paulo está dizendo aqui? Nós podemos dizer, o que Paulo quer dizer com a mente da carne é o mesmo que está na carne. Paulo diz no versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em você. Em outras palavras, ele está constatando aqueles que nasceram de novo e têm o Espírito, contra aqueles que não nasceram de novo e, portanto, não têm o Espírito, mas só têm a carne. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 5, o Senhor Jesus explicando. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Seu ponto é que sem o Espírito Santo, nossas mentes estão resistentes à autoridade de Deus. E nós não podemos nos submeter a Ele. Sem o Espírito Santo não há como a gente se submeter a Deus. Não tem como. A mente da carne não está sujeita à lei de Deus. A mente carnal não pode se submeter a Ele, não pode agradá-lo. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Como mortos e obscurecidos, é impossível nós entrarmos na rota de Deus, até que Deus nos faça nascer de novo. Então, é necessário que tenhamos o Espírito para a gente se submeter a Deus. É necessário nascer de novo para que a gente se submeta a Deus. É necessário nascer de novo para que a gente obedeça a sua palavra. Se não for pelo novo nascimento, não há como fazer isso. Agora, para terminar, Deus exige de nós uma resposta pessoal e urgente. Nós concluímos, voltando para as palavras incrivelmente cheias de esperanças, Efésios capítulo 4, versículo 5. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, sois salvos. Lá em Isaías, o Senhor Jesus disse, o profeta Isaías disse que o Senhor Jesus, profetizando há milhares de anos depois, há muitos anos depois, centenas de anos, que Jesus ele foi morto pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é isso? Transgressão é quando você transgride a linha. Você passa de um lado para o outro. Você transgrediu. Isso é transgressão. Isso é pecado consumado. Iniquidade é a minha tendência ao pecado. É minha inclinação para o pecado. É o que atrai os meus olhos na televisão. É o que faz os meus olhos brilharem. Essa é a minha iniquidade. Essa é a minha tendência ao pecado.
Então a palavra diz que Jesus foi moído, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, Jesus morreu não só pelos pecados que você cometeu, pelo que você transgrediu, mas ele também morreu pela sua natureza pecaminosa. Por que isso? Porque morrendo pela nossa natureza pecaminosa, nós poderíamos ter o Espírito de Deus habitando na gente. Há duas maneiras da gente responder à questão do novo nascimento. Uma delas é teórica e impessoal e a outra é pessoal e urgente. Uma diz, como pode ser isso? Como que eu posso fazer isso? E o outro diz, Deus me trouxe aqui hoje. Deus falou nesses textos comigo hoje. A misericórdia, a graça e o amor de Deus parece desesperadamente necessário e bonito para mim hoje. E aí a gente pode orar, ó Deus, eu me submeto à sua maravilhosa graça que me trouxe aqui e me despertou. E a gente pode dizer, graças a Deus, pelas riquezas da sua misericórdia, da grandeza do seu poder e do seu amor por nós. Você decide como você responde ao novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Vamos falar com Deus agora. Feche os teus olhos onde você está. Em nome de Jesus. Se entregue ao Senhor nessa hora. Se entregue ao Senhor nessa hora. Se entregue a Ele, se entregue a Ele. O Espírito de Deus está aqui. E talvez haja um turbilhão de emoções no seu coração agora, com relação a isso que você ouviu. Mas eu quero dizer para você que é o Espírito Santo que está trabalhando. E Ele está te convencendo nessa hora da justiça, do pecado, do juízo. Ele quer te trazer a sua presença. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não entregou o seu coração ao Senhor, ou mesmo que você já tenha feito, mas você percebeu que através dessa palavra hoje você ainda não nasceu de novo. Você não foi regenerado ainda. Então eu quero te convidar nessa noite a você se entregar totalmente a Jesus. Totalmente a Ele. Essa é uma decisão pessoal. Ninguém pode tomar por você. Se entregue totalmente ao Senhor nessa noite. Se entregue a Ele. Se você reconhece que precisa nascer de novo, eu queria que você desse um sinal com a sua mão, aonde você está. Não é para mim, é para o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você que levantou a sua mão. Eu quero te dizer que
Depois dessa oração, você pode ter certeza que o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Não com tinta que apaga, mas com o sangue do Cordeiro. O Espírito Santo vai tomar você. Ele vai encher você. E Ele vai batizar você. E você será transformado pela graça de Deus. Senhor, eu quero orar por esses que levantaram as mãos hoje. O Senhor sabe quem são, o Senhor viu. Pai, então, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor escreva esses nomes no livro da vida agora, Pai. E que o Senhor venha fazer, Pai, com que essa pessoa nasça de novo. Esse processo que só o Teu Espírito Santo pode fazer. É só o Senhor quem pode operar esse milagre. É só o Senhor quem pode operar essa bênção, Pai. É só o Senhor que pode fazer com que essa pessoa nasça de novo. Não da carne, mas da água, mas do Espírito do Senhor. Opera agora, Pai, um milagre de novo nascimento, de regeneração. Que todo velho homem, Senhor, seja crucificado com Cristo. Senhor, essa pessoa nasça de novo. Nasça de novo. Da honra e glória do Teu nome. Eu quero te pedir mais, Senhor, que o Senhor batize essa pessoa no Teu Espírito. Que o Senhor encha ela com o Teu Espírito Santo, Pai. Que seja manifesta a Tua graça e o Teu amor na vida dessa pessoa de tal maneira que tudo mais perca o sentido, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito. Enche do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos todos ficar em pé. Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. E que você repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, que o meu coração esteja sempre nas Tuas mãos. E que todo pensamento, toda ação, toda atitude que não Te glorifica, possam ser, ó Pai, jogados fora agora. E que o meu coração esteja sempre seguindo a Tua voz, seguindo a Tua vontade. Eu Te agradeço, porque um dia o Senhor morreu naquela cruz por mim. E hoje eu tenho vida, e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque um dia eu nasci de novo. E eu sou nova criatura hoje, porque o Senhor me fez assim. Em Teu nome eu oro e Te agradeço. Amém, Senhor. Amém? Dá um abraço ao teu irmão. Isso. Glória a Deus.